Boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos à nossa Casa Espírita. Então, neste momento, para que nós possamos preparar para o início das palestras, para depois para o passe, vamos fazer a nossa prece inicial. Fechar levemente nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao Pai, pedindo a Ele que nos proteja, nos ampare e, principalmente, nos dê aquela energia para que possamos enfrentar as dificuldades dos nossos dias. Com certeza, todos temos uma missão. Por mais difícil que ela pareça, nós temos ao nosso lado um protetor espiritual, que é o nosso anjo da guarda. Ele está ali para nos amparar, nos fortalecer e, principalmente, nos mostrar o melhor caminho. Se tivermos a mente tranquila e bons pensamentos, nós teremos sim essa inspiração. Com certeza, seremos mais felizes e vamos estar mais em paz conosco mesmo. Então, neste momento, vamos ter sempre a fé, nunca desistir, acreditar que um pai jamais abandona o seu filho. É nós que muitas vezes viramos as costas para ele. Então, que Deus abençoe a todos, muita paz e harmonia, e que possamos ter uma palestra que vai nos edificar. E que assim seja. Obrigado. Então, mais uma vez, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. O tema que nós abordaremos na noite de hoje, ele chama A Luz do Cristo. Essa é uma passagem do livro No Rumo da Sublime Estrela, uma psicografia do nosso querido irmão Raul Teixeira. Pois bem, o que nós vamos falar aqui hoje? Eu vou contar para vocês, na verdade, uma história. Quem gosta de história aqui? Quem gosta de ouvir uma história? Todos gostam? Legal. Mas eu prometo que eu vou me esforçar para não contar uma história para vocês dormirem. Porque hoje está uma noite bem propícia, né? Está um friozinho, final é noite, é metade da semana, todo mundo já está meio cansado. Mas eu prometo para vocês que eu vou me esforçar para que ninguém durma e que vocês prendam as suas atenções nessa história. Pois bem, há muitos milênios, em uma constelação situada a 42 anos-luz daqui da Terra, aproximadamente, chamada pelos astrônomos de Cabra ou de Cocheiro, um dos seus orbes, ou seja, um dos seus planetas, ele estava atingindo uma das fases da sua culminância dos seus ciclos evolutivos. E é um orbe que ele guarda muitas afinidades, um planeta que guarda muitas afinidades com o nosso planeta Terra. Então, conforme nos relata o nosso querido irmão Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, no livro chamado A Caminho da Luz, ele nos conta que alguns milhões de espíritos que viviam de forma rebelde nesse planeta, que eles estavam no caminho da evolução, que eles estavam atrapalhando a evolução daquele planeta e que por isso eles estavam dificultando a consolidação das penosas penas que aqueles demais irmãos se esforçaram para poder atingir a sua evolução, a sua maturidade. Pois bem, em virtude disso, foi feito o que ele chama de saneamento. Foi feito um saneamento geral, aonde milhões daqueles espíritos foram alijados, ou seja, eles foram afastados daquele planeta, daquela comunidade. Para que os demais que ali estivessem pudessem seguir o seu trabalho de evolução moral. É como se nós tivéssemos uma turma, que nessa turma de alunos nós tivéssemos aqueles nossos colegas mais rebeldes, sabe aqueles que estão sempre atrapalhando a turma? Que sentam lá no fundão, né, que tira atenção, e tem aqueles demais que querem assistir
a aula, que querem passar de ano. Então o que se faz? Se tira esses que estão atrapalhando a aula e deixa aqueles que querem estudar, e assim eles vão passando de ano. Então foi justamente isso que aconteceu. Só que olha que curioso, o Emmanuel, ele nos conta nesse livro, A Caminho da Luz, que as forças diretoras do cosmos, ou seja, aqueles espíritos que trabalham em conexão direta com Deus, responsáveis pela sua execução das suas ordens em todo o universo, sabe para onde que esses espíritos foram mandados? Para cá. Esses espíritos, eles foram mandados aqui para o planeta Terra, que se chama de exílio ou degredo. Então, se eles foram mandados aqui para o nosso planeta, o nosso governador terrestre, nosso Jesus querido e amado, ele teve a incumbência, a caridade de receber todos eles no seu reino de luz. E a todos esses espíritos, ele deu uma palavra de conforto e de consolo, exaltando aqueles espíritos a virem a trabalhar, porque através da dor e do sofrimento, aqueles espíritos aprenderiam o caminho da caridade, eles aprenderiam conviver em sociedade de forma harmônica, porque esse era o objetivo. Jesus falou com todos eles, sem exceção. E é em virtude desse encontro que se ouve em todos os cantos do nosso planeta histórias do paraíso perdido. Então foram as reminiscências desses nossos irmãos que vieram exilados de Capela até aqui e que guardaram esse contato com o nosso mestre querido, que se deu durante muitas gerações, foi passando essa história do paraíso perdido. Porque vocês imaginem, meus irmãos, se naquele planeta que eu acabei de citar, eles já estavam há milhares de anos atrás, num estágio evolutivo muito maior do que o nosso, e esses espíritos se veem forçados a reencarnarem aqui na Terra, em corpos de primatas, de homens que recém haviam saído das cavernas. É por isso que se tem o mito da perda do paraíso. Porque o paraíso o que é? É você chegar em casa cansado, abrir a tua geladeira, tirar a comida, colocar no micro-ondas e comer. Se eu estou com dor, se eu tenho alguma dor, se eu estou com dor de dente, por exemplo, eu vou ao dentista, faço um tratamento e está tudo certo. Mas como é que esse espírito ia fazer isso alguns milhares de anos atrás? Se ele tinha fome, ele tinha que matar um mamute, por exemplo, e literalmente comer um bicho cru ali, no pelo, porque ainda talvez nem tinham descoberto o fogo. A outra lenda que se teve, depois desse contato no reino de nosso Senhor Jesus Cristo, foi justamente a vinda de um Messias. Todas as civilizações passaram para os seus descendentes essa lenda. A vinda, a profecia da vinda do Messias. Sabe por quê? Porque quando Jesus falou com todos esses espíritos ali, ele prometeu que no momento certo, ele pessoalmente desceria até a terra e traria para eles a palavra, o evangelho, a chave que os libertaria e os levariam de volta àquele mundo que eles deixaram para trás com seus entes queridos, que por milhares de anos, por milênios, eles não veriam mais. Porque eles foram degradados. E o degredo só vai você. Somente se aquele que lhe quer por amor, que vai junto. Como nós temos, por exemplo, no livro chamado Renúncia,
que é um livro muito interessante também, que é uma das obras do Chico Xavier. Pois bem, meus irmãos, olha só que interessante. Milênios se passaram. E essas almas atormentadas, essas almas infelizes, começaram então a reencarnar em corpos desses primatas. E quando se houve essa encarnação, eles foram encarnando, obviamente, em regiões mais importantes que existia naquele tempo. Eles foram encarnando em famílias descendentes de primatas. E essas famílias, obviamente, elas fizeram o quê? Com a vinda desses espíritos, que lá eram muito mais inteligentes e que vieram também com a missão de ajudar aquela humanidade que recém estava iniciando o seu ciclo evolutivo, eles se juntaram e essas famílias se tornaram tribos. Mas eles entenderam que se essas tribos se juntassem, eles seriam mais fortes, eles teriam maiores condições de sobreviver àquele ambiente hostil. Então, essas tribos se juntaram e passaram a ser comunidades. E da mesma forma, essas comunidades se juntaram, se tornaram cidades, e cidades se tornaram impérios, países. E assim, obviamente, eu estou falando do transcorrer dos milênios. Olha que interessante. Passado todo esse período, a humanidade ela já tinha atingido um certo grau de maturidade. Muitos daqueles espíritos que haviam sido exilados até aqui, eles se reconectaram com a divindade e puderam retornar à capela. Por exemplo, os egípcios, a civilização egípcia. Como nós vemos as obras faraônicas que foram construídas naquele tempo. E por que hoje o Egito ele não é mais um país tão próspero e tão avançado tecnologicamente que nem foi há 4.000 anos atrás, por exemplo, na construção das pirâmides. Por que aquelas pirâmides foram erguidas? Porque aqueles espíritos, aqueles seres capelinos que vieram, eles trouxeram com eles toda a reminiscência e toda a sua bagagem de conhecimento. Por isso nós temos obras fantásticas que hoje o homem, 6.000 anos depois, não consegue replicar. Basta quem assiste aquele canal History Channel. Quantas coisas passam, né? Existem as teorias que foram construídas por seres extraterrestres. Ora, de forma inconsciente, sim. Eram seres que tinham vindo dessa outra dimensão. Passado todo esse período, nós chegamos numa das cidades, num dos países, num dos impérios que mais marcou a humanidade. Roma. Nós chegamos em Roma, nós passamos por todo esse processo, por todo esse período e nós chegamos a Roma. E muito interessante, porque também o Chico Xavier, que nos trouxe, tem obras assim, fantásticas, maravilhosas dele. E ele traz nesse livro Boa Nova, na psicografia de Humberto de Campos, como Jesus chegou até o nosso planeta. Naquela época, próximo ao nascimento de Jesus, Roma, ela era governada por um imperador. Ele se chamava Augusto, mas ele era mais conhecido como Augusto César, que foi um imperador filho adotivo de Júlio César, que havia sido assassinado. Muitos devem conhecer essa história. E Roma, naquela época, através do seu governo, vivia uma fase de ouro. Vivia-se paz naquelas planícies. Nunca se tiveram tantos espíritos
tantas mentes luminosas vivendo naquele império. Todos sentiam uma vibração profunda, uma misteriosa onda de júbilo, de paz, de fraternidade, que obviamente os olhos materiais, que os olhos daqueles homens que ali viviam não conseguiam captar. Não era nada mais, nada menos, meus amigos, do que a esfera de nosso Senhor Jesus Cristo que se acercava da terra. E essa esfera, ela trazia com ele espíritos nobres, eram falanges de anjos cantando hosanas, dando graças por estarem vindo contribuir com a evolução daqueles espíritos que ali estavam. Havia chegado o momento de Jesus vir à carne. Então não eram mais aqueles espíritos revoltosos ou belicosos, eram pescadores simples, eram espíritos redimidos, que ali haviam se comprometido também na espiritualidade, haviam ajudar a espalhar a boa nova, as palavras do Cristo, o seu ensinamento. Eis então que chega o nosso emissário, aquele que veio enviado diretamente por parte de Deus. O Livro dos Espíritos nos diz, numa pergunta que Kardec fez, não me recordo agora no momento a questão, mas Kardec pergunta qual o espírito mais puro que já existiu. E os espíritos respondem: Jesus, nosso modelo e guia para a humanidade. E Jesus, a partir do seu nascimento, o nosso planeta, a nossa civilização, ela entra definitivamente na maturidade espiritual. Porque Jesus, com o seu nascimento, ele veio trazer os ensinamentos que ele havia prometido àqueles espíritos sofredores, quando ele acolheu os mesmos em seu reino de luz. Pois bem, o código da fraternidade e do amor estava lançado. E Jesus, ele nasce e já chega dando um exemplo. Já no seu nascimento ele dá um exemplo. Ele dá o exemplo de humildade. Porque ele nasce numa manjedoura, ao lado de animais. E todos esperavam um rei. Não é isso? Todos naquela época esperavam que viria um grande rei, montado em um cavalo, né, no seu reinado, com as suas legiões, com seus soldados, tudo aquilo que o império, que um rei tem. Não. Jesus, ele veio e mostrou para nós a primeira lição: sermos humildes. Essa é a maior, essa característica, ela reúne todas as outras. Ela reúne a caridade, ela reúne todas as outras qualidades que se espera de um cristão ou de um espírita. Olha só, mesmo Jesus, ele sendo o embaixador, o nosso governador, desde tenra idade, ele sempre deu exemplos de humildade, ele sempre deu exemplos de trabalho. Jesus sempre se envolveu em atividades, aquelas as quais eram atividades produtivas. Ele sempre esteve entre a carpintaria do pai e os livros. E às vezes até em tenra idade, quando criança, fazia algumas pregações já. Jesus, mesmo com todo esse poder, ele nunca se fez maior do que qualquer um de nós. Ele sempre serviu por todos com humildade, com caridade. Ele mostrou que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Olha, meus amigos, 2000 anos se passaram
2000 anos se passaram desde que nós recebemos esse iluminado Espírito, esse grande irmão que nós temos, que é o nosso Mestre Jesus. E ainda nós podemos contar com a sua luz, com a sua luminosidade, com a sua transparência. É verdade que hoje nós encontramos vícios de todas as esferas, nós encontramos corrupção, nós encontramos guerras, nós encontramos violência, nós encontramos os irmãos fraternos que têm deixado, que têm largado as suas mãos por promessas doces, pela porta larga. Tudo isso a gente tem visto. Guerras ainda que deixam rastros de destruição, de morticídio. Mas será que é só isso? Não, meus amigos, eu convido vocês a fazer uma reflexão nesses 2000 anos desde que Jesus veio. Jesus, quando ele deu início à sua boa nova e que se foi espalhando pelo globo, nós melhoramos muito. Nós melhoramos, nós crescemos. Nós também estamos atingindo hoje uma maturidade que aqueles nossos irmãos que eu citei anteriormente haviam atingido já há alguns milhares de anos. A Terra progrediu. Na época dos Césares, o que era um aniversário? Hoje, se eu tenho um pouco mais de condição financeira, eu contrato uma banda, eu contrato um DJ. Não é verdade? Naquela época se contratavam gladiadores, literalmente se carneavam um na frente do outro. Essa era a diversão. Se matavam, ainda se mata, mas muito mais. Nós tivemos quantas guerras em nome de Deus, em nome de Jesus, na ignorância. Quanto tempo a humanidade foi lançada e ficou parada nas trevas da Inquisição, da Idade Média? Não existe isso mais. Hoje, se tem algum médium aqui, naquela época não estaria mais, porque todos eram queimados, eram tidos como bruxas, como feiticeiras. Felizmente, nós estamos ainda faltando um pouco, mas já amadurecemos bastante na questão das tolerâncias religiosas. Não há muito tempo se escravizava pela cor da pele. Felizmente, esse tempo já passou. Se a gente olha um pouco mais do que foi passado e o que nós estamos no presente, no nosso presente hoje, a gente consegue enxergar, vamos assim dizer, o copo não meio vazio, mas o copo, ele meio cheio. E para todos esses vícios que eu citei anteriormente, para todas esses atrasos, essas coisas que ainda nos atrasam, se tem uma solução para todas elas. Basta nós deixarmos que a luz do Cristo, que ela brilhe em nossas vidas, que ela brilhe, ela está sempre brilhando, até mesmo nos momentos de maior dificuldade, nos momentos de maior sombra e escuridão na nossa vida, a luz de Jesus está ali. Mas nós precisamos querer que ela chegue até nós. Nós precisamos também nos modificar. Se há guerras ainda, se há o egoísmo, se há os vícios, se ainda nós temos corrupção, tudo isso é permitido para que sirva para nós como provas e expiações, como ferramentas de melhoria. Que nós possamos, meus amigos, sempre, todos os dias, que nós temos essa oportunidade de abrir a nossa mente, de abrir os nossos corações e deixar que essa luz invada
Porque as trevas, na verdade, é apenas ausência de luz. Quando a luz chega, as trevas se dissipam. É assim que funciona. E como é que nós estamos com os nossos corações? Será que nossos corações estão abertos para receber essa luz? Ou será que nós estamos abrindo os nossos corações somente nessa próxima semana, que é a semana natalina, que todos nós ficamos mais emocionados? É quando nós lembramos de Jesus? Não, meus amigos. Jesus, ele está o tempo inteiro ao nosso lado. É aquele irmão nosso, ele é o nosso irmão mais velho. É aquele nosso irmão que quer que a gente se dê bem. Sabe aquele irmão que vai ali, te leva, pega pela mão, te acompanha até a escola, te protege? Aquele irmão que te leva, por exemplo, para um treino, para o trabalho, que ele quer te ver crescer, ele quer te ver bem. Ele trouxe para nós o seu ensinamento. Muitos de nós que aqui estamos, certamente ainda somos remanescentes de lá. E, lamentavelmente, muitos dos nossos irmãos, no presente momento, não poderão, não seguirão reencarnando aqui na Terra. Porque, da mesma forma, nós precisamos passar de série, nós precisamos avançar de ano. E não adianta nós termos numa sala de aula irmãos, estudantes que não querem contribuir com isso. Então nós já temos, através de psicografias, através de alguns livros de nossos irmãos, que muitos já estão sendo também degradados para outros mundos, como aconteceu naquele mundo. Então vamos aproveitar a oportunidade que está nos sendo dado nesse momento, que sejamos, por exemplo, os trabalhadores da última hora, e que a gente possa, de forma efetiva, sermos merecedores dessa luz de nosso Senhor Jesus. Agradeço aos nossos irmãos pela atenção. Vejo que não foram todos que dormiram, então não foi tão ruim assim a historinha. E eu convido vocês para que se posicionem da forma mais confortável, tranquila, que fechem os seus olhos. Já que estamos falando da luz de Jesus, eu convido aos irmãos a mentalizarem a imagem do nosso Mestre Jesus, com seus braços abertos, e partindo uma luz direto do seu coração em nossos corações. Senhor Jesus, nosso Mestre querido, nós lhe agradecemos por ter vindo até nós, trazer a boa nova, trazer a lição que nos libertará e que nos conduzirá até o Pai. Senhor Jesus, se nós fraquejamos, o Senhor sabe que somos espíritos imperfeitos, mas que um dia nós também teremos a graça de sermos espíritos perfeitos. Por isso, Senhor, agradecemos a cada dia da nossa vida. Agradecemos, Senhor, pelo trabalho, pela família, por todas as dificuldades que às vezes são colocadas em nosso caminho. Pois nós sabemos que essas dificuldades são provas e expiações, e que elas servirão para nos levar até o nosso Pai Celestial. Obrigado, Senhor. Obrigado, espiritualidade amiga. E que possamos regressar aos nossos lares com os nossos corações alegres, tranquilos, fraternos e termos um bom resto de semana. E que assim seja.